A sala de estar estava escura, iluminada apenas pelo brilho alaranjado que vinha da janela. Madison Hayes, grávida de 7 meses, agarrou a barriga inchada enquanto tentava controlar a respiração. Seu coração batia forte, não pelos chutes do bebê, mas pelos passos pesados ecoando pelo corredor. Jason Miller, seu marido, exausto de álcool e raiva, com as mãos cerradas em punhos, seus olhos selvagens de fúria. Você acha que pode dizer não para mim, Madison? A voz de Jason falhou como um chicote. Pedi dinheiro. Onde está? A voz de Madison tremeu, quase um sussurro. Jason, não temos mais nada. Guardei para o bebê. Por favor, pare de gritar com os vizinhos. Antes que ela pudesse terminado, Jason invadiu a sala com o rosto contorcido de raiva. Ele pegou um cano de metal que estava usando antes para consertar o corrimão quebrado. Com uma velocidade assustadora, ele o ergueu bem acima da cabeça. Madison ofegou, cambaleando para trás, o corpo pesado com o peso do filho que ainda não havia nascido. Você é inútil, Jason rugiu, descendo o cano com força. O som de metal batendo em osso ecoou pela casa. Madison gritou, desabandou no chão enquanto uma dor branca e intensa percorria sua perna. Sua visão turva. Ela sentiu a ardência das lágrimas se misturando com suor. Cada nervo do seu corpo gritava para que ela protegesse o bebê que ainda não havia nascido. Ela se encolheu instintivamente, segurando o estômago com os 2 braços enquanto sua perna latejava de agonia. Fora do pacífico bairro suburbano de Houston, Texas, permaneceu em silêncio, alheio ao horror que se desenrolava dentro da casa de Hay. Um cachorro latiu à distância. Em algum lugar a porta de um carro bateu, mas lá dentro, o tempo desacelerou para um pesadelo. Jason estava parado sobre Madison com o peito arfando. Nunca mais me provoque, rosnou abaixando o cano, pronta para atacar mais uma vez. A mente de Madison disparou. Ela pensou no bebê, em sobrevivência. Se ele batesse em seu estômago, estaria acabado. Ela se forçou a se mover, arrastando sua perna quebrada contra o tapete, desesperado para alcançar o telefone na mesa de centro. Cada centímetro parecia 1 quilômetro. Jason percebeu. Ele chutou a mesa, fazendo o telefone deslizar pelo chão, fora de alcance. Você nunca vai me deixar, Madison. Nunca. Ele sibilou, sua voz pingando veneno. Madison soluçou, apertando a barriga com mais força, rezando por um milagre. Ela pensou em seu irmão, Michael, a única pessoa que sempre prometeu protegê-la. Mas Michael estava longe, trabalhando seu turno noturno como policial. Não havia ninguém aqui agora. Jason ergueu o cachimbo novamente, sua sombra caindo sobre seu corpo trêmulo. O bebê se mexeu dentro dela como se sentisse o perigo. Madison fechou os olhos com força, esperando para o golpe final, seus lábios sussurrando um apelo quebrado. Mas assim que o cano caiu, um estrondo alto irrompeu da porta da frente. Botas pesadas batiam contra o chão de madeira e uma voz familiar abatido pela fúria. Afaste-se da minha irmã, Jason. Antes do pesadelo de hematomas e ossos quebrados, Madison Hayes já acreditou em histórias de amor. Ela era o tipo de mulher que ria facilmente, que carregava calor como a luz do sol e que se importava com os outros antes de si mesma. 9. Ela era uma enfermeira dedicada em uma clínica comunitária em Houston, conhecida por segurar um pouco as mãos de seus pacientes por mais tempo, ouvindo quando ninguém mais o faria. A vida não tinha sido perfeita, mas Madison aproveitou ao máximo. Ela cresceu em uma pequena casa com seu irmão mais velho, Michael. Seu pai os havia abandonado quando eles eram pequenos. Então Michael assumiu como o protetor da família. Madison admirou sua coragem quando ele se juntou aos fuzileiros navais, e mais tarde quando voltou para casa para servir como policial. Durante anos, eram apenas eles dois e a mãe. Madison prometeu a si mesma que um dia construiria o tipo de família estável que eles nunca tiveram. Esse sonho pareceu se tornar realidade na noite em que ela conheceu Jason Miller. Ele era charmoso, bonito, confiante, o tipo de homem que poderia iluminar uma sala. No churrasco de um amigo, Jason foi até ela e lhe ofereceu um prato de comida e um sorriso fácil. Ele perguntou sobre seu trabalho, seus hobbies, seus sonhos. Ele a fez se sentir vista de uma forma que ela tanto desejava. No começo, Jason levava flores para sua clínica, esperava para ela depois dos turnos da noite, e disse que ela merecia ser tratada como uma rainha. Madison, que sempre se importou com os outros, sentiu-se sobrecarregada por finalmente ser cuidada. Quando ele a pediu em casamento depois de um anó de namoro, ela disse sim em meio a lágrimas de alegria, acreditando que sua vida estava se encaixando.
O casamento foi pequeno, mas linda. Madison usava um vestido de renda que sua mãe a ajudou a escolher, e Jason sussurrou promessas em seu ouvido enquanto dançavam sob as luzes de fada. Eu te protegerei para sempre. Você nunca terá que ter medo, ele disse. Madison acreditou em cada palavra. Mas promessas podem mudar rapidamente. Poucos meses após o casamento, a máscara de Jason caiu. Na primeira vez que ele levantou a voz, Madison achou que era estresse. Na primeira vez que ele a empurrou, ele se desculpou com lágrimas, dizendo que isso nunca mais aconteceria. Ela queria acreditar nele, então o perdoou. Cada vez que o ciclo se repetia, raiva, violência, arrependimento, presentes e desculpas vazias. Quando Madison descobriu que estava grávida, o abuso piorou. Ela escondeu hematomas sob mangas compridas na clínica. Sorriu em lágrimas quando os vizinhos perguntaram como ela estava, e disse a Michael que estava tudo bem. Ela não queria sobrecarregar seu irmão, que já carregava o peso de proteger os outros todos os dias como policial. Mais profundamente por dentro, Madison estava quebrando. Todas as noites ela sussurrava para seu bebê ainda não nascido, prometendo que encontraria uma maneira de mantê-los seguros. Ela rezou para que Jason mudasse. Rezou para que o amor que ela um dia acreditava que retornaria. No entanto, a cada manhã, ela acordava para uma realidade mais dura. O homem com quem se casou não era seu salvador. Ele era seu algoz. E agora, deitada no chão com a perna quebrada, Madison sabia que estava errada o tempo todo. O Jason que jurou protegê-la havia se tornado o próprio monstro ela mais temia. Mas o que Jason não sabia era que Madison não estava mais sozinha. Seu irmão tinha acabado de voltar para casa. A casa dos Reis ficava em um subúrbio tranquilo de Houston, ladeado por carvalhos e gramados bem cuidados. Do lado de fora, parecia o lugar perfeito para criar uma família. Os vizinhos acenavam uns para os outros enquanto cortavam a grama. As crianças andavam bicicletas no beco sem saída, e cães latiam atrás de cercas brancas. Fins de semana, as famílias se reuniam para churrascos no quintal, com o riso enchendo o ar. Para quem passava de carro, a pequena casa térrea bege na Elmwood Drive parecia comum, segura e até acolhedora. Mas por trás de suas paredes a verdade era muito mais sombria. A casa de Madison havia se tornado uma prisão. As cortinas permaneciam fechadas a maior parte do tempo do dia, mantendo longe tanto a luz do sol quanto os olhares curiosos. Os canteiros de flores que ela outrora cuidava com orgulho estavam cobertos de vegetação com ervas daninhas. A luz da varanda, que costumava brilhar calorosamente todas as noites, muitas vezes ficava apagada, lançando sombras pela casa. Os vizinhos às vezes sussurravam, perguntando-se por que Madison raramente participava de festas de quarteirão ou por que o caminhão de Jason veio em horários estranhos. Lá dentro, o contraste era ainda mais nítido. A sala de estar cheirava levemente a cerveja velha e fumaça de cigarro. Garrafas vazias entulhavam o balcão e contas empilhadas sem abrir na mesa da cozinha. As paredes, antes decoradas com fotos de casamento emolduradas, e o toque alegre de Madison, agora pareciam frio. Uma rachadura na parede de gesso, causada por uma das explosões violentas de Jason, permaneceu intacta. Uma testemunha silenciosa da caos. Madison tentou manter alguma normalidade. Ela dobrou roupas de bebê cuidadosamente no quarto do bebê, pintei as paredes de um azul pastel suave e coloquei uma cadeira de balanço perto da janela. Aquele quarto era o seu santuário, o único lugar onde ela podia sonhar com um futuro repleto de risos e inocência. Mas cada vez que Jason entrava pela porta, até o quarto do bebê parecia frágil, como uma bolha prestes a estourar. O próprio bairro aumentava o contraste doloroso. Na mesma rua, um jovem casal frequentemente empurrava seu recém-nascido em uma carrinho de bebê, sua alegria evidente em cada sorriso. Madison observava da janela, uma mão na barriga, e perguntava se seu filho algum dia conheceria tamanha paz. Ela ansiava por segurança, pelo tipo de vida que pensava ter escolhido quando ela se casou com Jason. Em vez disso, ela se viu presa no medo, rezando para que não quem estivesse do lado de fora ouviria os gritos ou os estrondos que ecoavam pelas paredes. Michael sabia que algo estava errado, embora Madison continuasse garantindo a ele que estava tudo bem. Como policial, ele tinha visto os sinais em outras famílias, a evasão, as desculpas, as mangas compridas no verão. Cada vez que ele é visitado, Madison sorriu muito brilhantemente, e Jason ficou fora de alcance, observando como um falcão.
A casa de Michael teve um mau pressentimento. Embora ainda não soubesse o quão profunda a escuridão dentro dele havia se tornado. Naquela noite, enquanto o sol mergulhou abaixo do horizonte e a rua suburbana ficou silenciosa, a imagem perfeita se abriu completamente. Vizinhos largando os garfos do jantar, congelaram ao ouvir o grito de Madison romper o silêncio. As cortinas se contraíram enquanto os olhos espiou, a confusão se espalhando. A casa que parecia tão comum do lado de fora agora era o palco de um pesadelo ninguém podia ignorar. E assim que o silêncio se rompeu, botas pesadas ecoaram lá dentro. Michael havia se. Jason, na arrogância, o fez acreditar que ainda tinha o controle. Para o mundo exterior, ele era um marido trabalhador, talvez um pouco áspero nas bordas, mas nada mais. Ele enganava os vizinhos com acenos rápidos e conversas curtas. Ele até encantava a mãe de Madison durante os jantares de domingo, mas a portas fechadas ele era um tirano, governando a casa com os punhos e medo. O que Jason não percebeu foi que as paredes estavam se fechando. Dívidas eram mais profundas do que ele admitia. Sua amante estava perdendo a paciência com suas promessas vazias. E Madison, embora aterrorizada, estava começando a ver através das mentiras. Jason pensou que a tinha quebrado, mas no fundo o espírito de Madison permaneceu inabalável. Naquela noite, enquanto ele estava com um cachimbo na mão, Jason acreditava que ainda segurava todo o poder. Mas lá fora faróis iluminavam a entrada da garagem. Alguém que não tinha medo dele estava prestes a entrar através da porta. E quando Jason se virou em direção ao som, seu pior pesadelo estava ali. Michael, o irmão que jamais perdoaria. O estrondo da porta da frente ecoou como um trovão pela tranquila rua suburbana. Michael Hayes, com seu distintivo de policial brilhando sob a luz da varanda, entrou furioso com fúria, queimando nos olhos. Ele ouviu os gritos da irmã vindos da entrada da garagem. Gritos que cortam o ar da noite como sirenes. Ele nem se deu ao trabalho de bater. Sabia que algo terrível estava acontecendo. A cena diante dele era pior do que ele poderia ter imaginado. Madison estava deitada no tapete, segurando sua barriga inchada com uma mão enquanto o outro braço se estendia fracamente em direção ao telefone. Sua perna dobrada em um ângulo não natural. Seu rosto pálido de choque. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela lutava para respirar apesar da dor. Jason estava em pé sobre ela, imóvel segurando o cano de metal, o peito arfando de raiva. Ele congelou ao ver Michael, mas apenas por um momento. Seu maxilar apertou e zombou. Isso não é da sua conta, Michael. Fique fora disso. O sangue de Michael ferveu. Não é da minha conta. Ela é minha irmã. Está grávida de 7 meses. Jason, que se dane. Você fez isso? Sua voz ecoou pela casa, fazendo as paredes tremerem mais do que a violência de Jason jamais fizera. Lá fora, a vizinhança se agitava. O grito, o estrondo, a gritaria chamou a atenção. As cortinas se abriram enquanto os vizinhos espiavam pelas janelas. Uma mulher do outro lado da rua pisou em seu varanda, telefone na mão, sussurrando com urgência. Outro vizinho puxou seus filhos de volta para dentro. Seu rosto ficou pálido ao perceber a verdade. A casa dos Hay não era um porto seguro. Jason tentou para recuperar o controle, sua voz transbordando arrogância. Ela me pertence. Ela não pode correr para você toda vez que ela não gosta das regras. Guarde seu distintivo e saia da minha casa. Michael's mão se moveu em direção ao coldre, mas ele se conteve. Ele não estava ali de uniforme. Estava ali como um irmão. Seus olhos se encontraram sobre Madison, que estava tremendo, seus lábios proferindo palavras que ele mal conseguia ouvir. Me ajude. Era tudo o que ele precisava. Michael se lançou para frente, derrubando o cano à mão de Jason com um golpe rápido. A arma caiu ruidosamente no chão, caindo perto da porta. Jason cambaleou para trás, pego de surpresa pela ferocidade do ataque de Michael. Pela primeira vez, ele não estava o homem mais forte da sala. Madison soluçou de alívio, segurando o braço do irmão enquanto ele se ajoelhava ao lado dela. Está tudo bem, Maddie. Estou aqui agora. Ele não vai mais te machucar, Michael disse. Sussurrou. Embora seus olhos nunca deixassem Jason, os vizinhos do lado de fora se aproximaram, seus sussurros se transformando em suspiros enquanto sombras se moviam por trás das cortinas finas. Agora eles conseguiam ver tudo. A postura de Jason estava rígida de fúria, Michael em pé em defesa da irmã, e Madison caída no chão. O vizinho finalmente disse o que todos estavam pensando. Deveríamos chamar a polícia? A mulher na varanda respondeu sem hesitar. Eles já estão a caminho.
O rosto de Jason se contorceu de pânico por um instante. Pela primeira vez, ele olhou para a multidão crescente lá fora, para a postura inflexível de Michael e para o olhar aterrorizado. Mas olhos determinados. Pela primeira vez, as paredes de sua casa não estavam protegendo seus segredos. E como o som de sirenes uivando fracamente à distância, Jason percebeu que seu mundo estava prestes a desabar. 2. Luzes vermelhas e azuis piscantes iluminavam a rua, silenciosa enquanto os paramédicos corriam para a Casa dos Reis. Os soluços de Madison se misturavam com a baleia da sereia enquanto ela era cuidadosamente erguida em uma maca. Sua perna estava torcida, seu rosto pálido e seus braços agarraram sua barriga protetoramente. Michael segurou a mão dela durante todo o caminho, sua mandíbula cerrada, a fúria ainda fervendo sob seu exterior calmo. Fique comigo, Maddie. Estou bem aqui, ele disse. Sussurrou tentando acalmar a respiração. Mas os olhos de Madison tremeram, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto o medo engoliu-a inteira. A viagem até o hospital pareceu interminável. Cada solavanco na estrada enviava ondas agudas de dor por a perna de Madison. Ela sussurrava para o bebê que ainda não havia nascido. Por favor, fique em segurança. Por favor, não me deixe. Como uma oração, o paramédico a tranquilizou, verificando os batimentos cardíacos do bebê com mãos rápidas e experientes. O bebê é forte. Só se concentre na respiração, cara. Nós vamos te levar lá. Quando eles chegaram, a sala de emergência entrou em movimento. Enfermeiros correram para Madison para o pronto-socorro, cortando sua calça jeans manchada de sangue, estabilizando sua perna e conectando-a aos monitores. Michael andava de um lado para o outro do lado de fora da cortina, punhos cerrados, cada músculo do corpo gritando para fazer mais. Ele era um policial, acostumado a controlar situações, mas naquela noite ele se sentia impotente ao ver a irmã sofrer. Lá dentro, Madison lutava para se manter acordada. As luzes brilhantes, o cheiro forte de antisséptico, a agitação das vozes, tudo parecia distante, como se estivesse flutuando para longe. Sua mente brilhou com imagens da raiva de Jason, o cano caindo, a traição em seus olhos. Ela queria gritar, mas sua voz sumiu. Tudo o que ela podia fazer era chorar silenciosamente enquanto os médicos trabalhavam ao redor dela. Os sinais vitais dela estão estáveis, disse uma enfermeira, olhando para o monitor. A frequência cardíaca do bebê parece boa. Vamos preciso de raios-x nessa perna. O alívio deveria ter tomado conta de Madison, mas não aconteceu. Em vez disso, uma onda esmagadora de desespero a atingiu. Ela passou meses se convencendo de que conseguiria suportar a raiva de Jason, de que ele mudaria pelo bebê. E agora aqui estava ela, quebrada, humilhada, exposta na frente de estranhos. Ela se sentia fraco, envergonhado e preso em um pesadelo sem escapatória. Michael finalmente entrou, agachando-se ao lado da cama. Ele pegou a mão trêmula dela com o olhar mais suave agora. Você não precisa ser forte, Maddie. Você não precisa carregar isso sozinha. Não vou deixar que ele te machuque de novo. Seus lábios tremeram enquanto ela sussurrou. Eu deveria ter ido embora antes. Pensei que poderia consertá-lo. Pensei que ele me amava. Michael balançou a cabeça firme. Aquele homem não conhece o amor. Mas você não está mais sozinha. Eu prometo você. Ele vai pagar por tudo o que fez. As lágrimas de Madison rolaram livremente. Ela queria acreditar nele, mas o medo pairava como uma sombra. Ela fechou os olhos, segurando a barriga enquanto o bebê chutava gentilmente. Um lembrete da vida que ela tinha que proteger. Pela primeira vez, ela admitiu para si mesma o que tinha sido negando por meses. Jason não era apenas um erro. Ele era um perigo. E se ela não encontrou coragem para se libertar, esse ciclo nunca terminaria. Mas o que Madison não conseguia imaginar era que a vida estava prestes a mudar para sempre, porque alguém inesperado estava prestes a entrar em seu mundo. O corredor estéril do hospital cheirava levemente a desinfetante e café. Madison estava deitada em seu quarto, com as pernas estabilizadas em uma pesada elenco, o bip rítmico dos monitores preenchendo o silêncio. Michael saiu brevemente para falar com os detetives sobre a prisão de Jason, deixando-a sozinha com seus pensamentos. A exaustão a oprimia, mas o sono nunca veio. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Jason contorcido de raiva. Uma batida suave na porta a assustou. Ela. Madison virou a cabeça esperando outra enfermeira, mas em vez disso, um homem alto em um terno azul marinho sob medida,
estava parado na porta. Sua presença imediatamente preencheu a sala. Não era barulhenta ou arrogante, mas calmo, autoritário, quase protetor. Seu cabelo escuro estava impecavelmente penteado. Seus olhos cinzentos, penetrantes, porém gentis. Desculpe a intromissão, ele disse gentilmente. A enfermeira mencionou que você pode precisar de apoio extra. Eu sou Alexander Reed. Madison franziu a testa confuso. O nome era familiar. Claro que era. Alexander Reed não era qualquer um. Ele era um dos membros mais importantes de Houston, empresários mais proeminentes. Um bilionário no mundo da tecnologia cujo rosto frequentemente aparecia em capas de revistas e eventos de caridade. O que ele estava fazendo ali? Vendo sua hesitação, Alexander deu um passo para dentro lentamente. Eu sei que isso parece estranho. Eu não estava querendo incomodá-lo. Mas aconteceu de eu estar aqui visitando um projeto de fundação do hospital. Ouvi alguns funcionários falando sobre o que aconteceu. Eu não conseguia andar longe. Sua voz não carregava nenhum julgamento. Apenas preocupação genuína. Madison se moveu desconfortavelmente, puxando o cobertor mais para cima do peito. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou com a voz rouca. Eu nem te conheço. Alexander assentiu respeitosamente. O coração de Madison não estava pronto para batalhas legais. Ela ainda estava tentando respirar. Alexander Reed, no entanto, estava diferente. Ele visitava discretamente. Nunca ficava muito tempo, nunca pressionava. Às vezes ele trazia flores nada extravagante, apenas margaridas simples. Às vezes ele trazia livros ou um smoothie para as enfermeiras. Aprovado para sua gravidez. Ele nunca fez grandes gestos. Em vez disso, ele se sentou em uma cadeira ao lado da cama, falando quando queria falar, ficando em silêncio quando não queria. Mesmo assim, Madison manteve a guarda para cima. Por que você está aqui? Ela perguntou uma tarde com a voz rouca de desconfiança. Você nem me conhece. Bilionários não aparecem simplesmente para receber estranhos em hospitais. Alexander se recostou, com os olhos cinzentos firmes. Você tem razão. A maioria não. Mas eu não estou aqui por causa da sua situação. Estou aqui por sua causa. A maneira como você segura sua bebê quando você está com medo. O jeito como você pede desculpas às enfermeiras mesmo quando está com dor. Diz tudo. Você merece alguém para lembrá-la de que você merece ser protegida. As palavras dele a perturbaram. Ninguém tinha falado com ela daquele jeito em anos. A voz de Jason abafou seu valor, fazendo-a acreditar que era fraca. Um fracasso. Será que ela poderia realmente confiar este homem que apareceu do nada? Michael certamente não. Ele observava Alexander como um falcão, interrogando-o com cada oportunidade que tinha. Qual é o seu ângulo? Você é rico, poderoso e está acostumado a conseguir o que quero. Não pense por um segundo que vou deixar você se aproveitar da minha irmã. Alexander nunca vacilou sob o comando de Michael olhar. Eu não quero nada dela, ele respondeu calmamente. Exceto a chance de lembre-a de que ela não está sozinha. Apesar de tudo, Madison sentiu suas defesas fraquejarem. Ela notou as pequenas coisas. Como Alexander sempre a olhava nos olhos. Como ele nunca a tocava sem pedir. Como ele respeitava o papel de Michael, em vez de desafiá-lo. Lentamente, o medo de que cada homem fosse outro Jason começou a desaparecer, substituído por uma atitude cautelosa esperança. Uma noite, Madison confessou com a voz trêmula. Estou com medo, Alexander. Não apenas de Jason, mas de não posso confiar em ninguém novamente. Não posso cometer outro erro. Meu bebê merece mais do que isso. Alexander assentiu, sua expressão séria. O medo é a prova de que você se importa. Mas não confunda o Jason crueldade com o seu fracasso. Você ama o homem errado, Madison. Isso não faz de você uma pessoa quebrada, faz de você uma pessoa humana. E quem tiver o privilégio de estar ao seu lado terá que provar que é digno. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela absorvia suas palavras. Pela primeira vez ela não se sentiu julgada. Ela se sentiu compreendida. Mas antes que pudesse responder, Michael entrou carregando papéis. Seu rosto estava sério, sua voz pesada. Maddie, precisamos conversar. Jason ainda não terminou. E naquele momento, Madison percebeu que seu pesadelo não tinha acabado. A luta estava apenas o começo. Jason Miller pode ter sido arrastado algemado naquela noite, mas as paredes da prisão não apagaram sua raiva. Na verdade, eles a aguçaram. Da cela ele fez ligações com a voz carregada de veneno. Madison, ele deixou mensagens ameaçadoras antes que Michael mudasse o número dela.
Para seus supostos amigos, ele exigiu eles a vigiam. Mesmo atrás das grades, Jason se recusou a abrir mão do controle. Os dias de Madison no hospital ficou tensa. A princípio, ela pensou que finalmente poderia respirar. Finalmente se curar e ter paz. Mas então as cartas começaram chegando. Caligrafia desleixada, cheia de raiva, prometendo vingança. Você não pode, esconda-se de mim, dizia uma delas. Esse bebê é meu, e você não é nada sem mim. As enfermeiras a encontraram tremendo, com o papel apertado nas mãos e lágrimas escorrendo pelo rosto. Michael explodiu quando os viu. Ele está provocando você. Ele acha que ainda é seu dono, mas eu juro, Maddie, que vou garantir que ele nunca mais encoste um dedo em você. Seus instintos protetores entraram em ação, to overdrive. Ele falou com os promotores, exigiu ordens de restrição e colocou policiais perto do hospital para segurança extra. Ainda assim, Madison não conseguia se livrar do medo. A sombra de Jason pairava, envenenando cada momento de silêncio. Uma noite, enquanto Madison cochilava levemente, seu telefone zumbiu. O novo número não deveria ser conhecido, mas de alguma forma Jason o conseguiu. Sua voz rosnou através do orador. Você acha que pode concorrer? Acha que aquele bilionário vai te salvar? Você é minha, Madison. Você sempre vai ser minha. Ela largou o telefone, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Michael entrou em pânico segundos depois, entrando na sala, pegando o aparelho e gritando ordens no rádio. Madison se enrolou contra o travesseiro e sussurrando. Por que ele não para? Por que ele não me deixa ir? Alexander apareceu logo depois, sua presença calma cortando o caos. Ele sentou-se ao lado da cama dela, sua mão descansando levemente perto dela. Os valentões prosperam com o medo, disse ele gentilmente. Jason sabe que está perdendo o controle. Então ele está tentando assustá-lo e fazê-lo voltar ao silêncio. Não o deixe. Você é mais forte do que ele. Mas Madison não tinha certeza. Cada ameaça a puxava de volta para o pesadelo, convencendo-a de que ela nunca seria livre. Ela se preocupava com seu bebê, por Michael, até mesmo por Alexander. E se a raiva de Jason os atingisse também? Ela não suportava a ideia de arrastar outros para sua tempestade. Michael, no entanto, recusou-se a recuar. Ele cruzou a linha no momento em que tocou em você, disse ele com firmeza. E agora ele está prestes a descobrir o que acontece quando ele ameaça a família de um policial. Naquela noite, Madison sentou-se acordada perto da janela do hospital, observando as luzes silenciosas da cidade. Seu coração ansiava por paz, por segurança, por um futuro onde seu filho nunca conheceria o medo. Mas a voz de Jason ecoou em seus ouvidos como uma maldição. Ela sussurrou para o bebê que ainda não havia nascido. Não vou deixá-lo vencer. Não desta vez. O que Madison não sabia era que o desespero de Jason estava prestes a empurrá-lo para um plano ainda mais sombrio, um que poderia colocar todos que ela amava em perigo. Jason Miller sempre acreditou que poderia controlar as pessoas com charmes e intimidação. Essa crença se estendeu além de Madison. Durante meses, ele esteve envolvido com outra mulher, Vanessa Price. Ela era mais jovem, glamourosa e ansiosa pelo estilo de vida que Jason lhe prometeu. Jason era o homem que sussurrava sonhos de luxo. Um homem que jurou que deixaria sua esposa chata e começaria uma nova vida juntos. Mas Vanessa não era estúpida. Ela tinha visto o temperamento de Jason, o jogo descontrolado, telefonemas desesperados para cobrir suas dívidas. Quando as notícias espalhar que Jason havia sido preso por agredir sua esposa grávida, a ilusão de Vanessa se despedaçou. Ela percebeu que não era a escolhida. Ela era apenas mais um peão. No início, Vanessa ignorou seus telefonemas da prisão, mas Jason estava implacável. Vanessa, querida, não me vire as costas, implorou ele ao telefone. Você é tudo o que eu tenho. Eu vou te pegar. Sai dessa, juro, só me arranja algum dinheiro. Contrata um advogado. A gente foge junto. Vanessa revirou os olhos enrolando uma mecha de seu cabelo loiro enquanto ouvia. Jason, você me prometeu iates e diamantes. Tudo o que consegui foi jantares baratos e desculpas. Agora você está na prisão e a cidade inteira sabe que você quebrou a perna da sua esposa enquanto ela estava grávida seu filho. Você realmente acha que eu quero ficar preso a isso? Seu tom mudou de súplica para ameaçador. Não se esqueça do que você me deve, Vanessa. Você acha que pode simplesmente ir embora? Você está, assim como Madison. Esse foi o erro dele. Vanessa odiava sendo controlado. E a arrogância de Jason foi a gota d'água.
Se ele achava que poderia assustá-la e torná-la leal, ele estava completamente errada. No dia seguinte, Vanessa tomou uma atitude ousada. Ela entrou em contato com Michael Hayes. Encontrou-o em um café tranquilo perto de... No tribunal, ela deslizou para a cabine em frente a ele, com óculos de sol enormes cobrindo o rosto. Michael, desconfiado mas curiosa, inclinou-se para a frente. Por que você está aqui? Vanessa deu um sorriso irônico. Porque eu terminei com Jason. E acho que você vai querer saber o que eu sei. Ela contou tudo. O jogo de Jason dívidas, as contas bancárias ocultas, seus discursos violentos sobre Madison, até mesmo seu plano de fugir com dinheiro roubado uma vez ele fez Madison sangrar até secar. Michael ouvia atentamente, o maxilar se contraindo a cada palavra. Quanto mais Vanessa revelava, mais a imagem ficou mais clara. Jason não era apenas abusivo. Ele era perigoso em um nível que Madison nem sequer havia percebido. Quando Michael contou a Madison mais tarde naquela noite, que seu coração se partiu novamente. Ela se agarrou à crença de que em algum lugar no fundo, Jason a amou. Mas as palavras de Vanessa destruíram essa ilusão. Longe. Jason nunca a amou. Ele só amou o controle, o dinheiro e o seu próprio ego. Madison chorou nos braços de Michael, sussurrando. Como pude ser tão cega? Ele não era apenas cruel. Ele era planejando nos jogar fora. Michael a abraçou com a voz firme. Você não é cega, Maddie. Você é humana. Mas agora nós saber a verdade. E com essa verdade podemos finalmente destruí-lo. O que nenhum de nós que eles sabiam, no entanto, era que Jason já havia adivinhado a traição de Vanessa e estava tramando sua vingança de dentro sua cela. As paredes da cadeia do condado de Harris eram cinzentas e implacáveis. Mas a tempestade dentro de Jason Miller era mais escurado que qualquer célula. Ele andava como um animal enjaulado, com os punhos abrindo e fechando, sua mente girando em espiral de raiva. Perder o controle era algo que Jason nunca... Madison piscou em choque quando a mulher tirou os óculos, revelando uma maquiagem cuidadosamente pintada e olhos cheios de inquietação. Madison, Michael começou cuidadosamente. Aqui é Vanessa Price. Ela está conectada com Jason. Madison enrijeceu, sua respiração ofegante, cativante. Ela reconheceu o nome imediatamente. Vanessa era a amante sobre quem Jason havia mentido. A mulher que ele havia prometeu ao mundo enquanto destroçava sua esposa. O estômago de Madison se revirou de desgosto. Por que ela está aqui? Vanessa levantou as mãos rapidamente. Por favor, me escute. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim. Eu também não confiaria em mim. Mas Jason é perigoso. Mais perigoso do que você imagina. E se eu não te contar o que sei, alguém vai se machucar. Ferido. Alexander, que estava quieto perto da janela, ficou protetoramente, aproximou-se de Madison, estreitando os olhos. Michael cruzou os braços, mantendo seus instintos policiais aguçados. Comece a falar, ele ordenou. Vanessa suspirou com a voz trêmula. Jason estava planejando algo de dentro da prisão. Ele tem pessoas de fora. Caras que lhe devem favores. Caras que fazem qualquer coisa por dinheiro. Ele tem pago a eles através contas que ajudei a criar. Pensei que fosse só para esconder dinheiro de jogo, mas é pior. Ele está falando sobre a vingança. Ele quer assustar Madison a arruinar sua vida, mesmo que não possa tocá-la a ele mesmo. Madison sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela temia as ameaças de Jason. Mas ouvir Vanessa confirmá-los tornou o perigo terrivelmente real. Sua mão instintivamente foi para sua barriga, como se protegendo seu filho ainda não nascido. O maxilar de Michael se contraiu. Você tem provas? Vanessa assentiu e deslizou um pendrive sobre a mesa. Registros bancários, e-mails, até ligações gravadas. Eu as guardei como garantia caso Jason me traísse. Mas depois do que ele fez com Madison, eu não consigo mais ficar quieta. Terminei com ele. Madison a observou atentamente, dividida entre a raiva e a gratidão relutante. Vanessa fizera parte da traição de Jason, mas agora ela estava oferecendo a chave para expô-lo completamente. Alexander pegou o pendrive e o virou na mão. Se isso for real, Jason pode morrer. Ele não vai simplesmente sentar na prisão. Ele vai ficar lá por muito tempo. Vanessa assentiu com firmeza. É real e ele merece cada segundo disso. Pela primeira vez, Madison olhou para Vanessa não apenas como a mulher que compartilhou a cama com Jason, mas como alguém que também foi manipulada, enganada, usado. Papéis diferentes no mesmo pesadelo.
Eu não te perdoo, disse Madison baixinho com a voz firme, apesar do tremor no peito. Mas se você estiver realmente ajudando, então talvez algo de bom possa finalmente sair disso tudo isso. Vanessa baixou o olhar envergonhada. Não espero perdão. Eu só não quero que ele te destrua do jeito que quase me destruiu. Mas o que nenhum deles percebeu foi que Jason já suspeitava da traição de Vanessa e se preparava para fazê-la pagar o preço final. A notícia se espalhou rapidamente pela cadeia do condado de Harris. Jason Miller tinha um jeito de descobrir coisas que não deveria saber. Os guardas sussurravam. Os presos trocavam informações como se fossem moeda. E quando lhe chegou a notícia de que Vanessa Price tinha sido vista se encontrando com Michael Hayes, o sangue de Jason ferveu como lava. Ele bateu os punhos contra a mesa de metal fria na sala de destroços, atraindo olhares dos outros presos. Aquele traidorzinho ingrato, rosnou ele. Eu dei-lhe tudo e ela ousa correr até eles. O companheiro de cela de Jason, um homem magro com cicatrizes nos nós dos dedos, sorriu. O que você esperava? Lealdade? Ela é jogando sobrevivência como todo mundo. Você não pode controlá-la daqui. Os olhos de Jason se estreitaram, sua voz caindo em um sussurro perigoso. Observe-me. Naquela noite, ele usou seu único telefone ligação. Vanessa atendeu no terceiro toque com a voz cautelosa. Jason, você não deveria estar me ligando. O tom de Jason era venenoso. Você se encontrou com o Michael. Não minta para mim, Vanessa. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não vou encontrar o que você fez? Houve uma pausa do outro lado da linha antes de Vanessa responder. Sua voz trêmulo, mas firme. Cansei de ser seu fantoche. Você é tóxico, Jason. Você quase matou sua esposa e agora quer arrastar todo mundo junto. Eu não faço mais parte disso. A risada do Jason estava frio, vazio. Você acha que consegue ir embora? Você acha que o irmão policial da Madison possa te proteger? Você não me conhece, Vanessa. Eu não perdoo e não esqueço. Ela desligou antes que ele pudesse dizer mais, mas o estrago já estava feito. A raiva de Jason havia se cristalizado em um plano. Se Madison achava que tinha aliados agora, ele iria arrancar um por um, começando com Vanessa. De volta à sua cela, Jason rabiscava notas furiosamente, passando discretamente para uma detenta com conexões externas. Quero que ela fique assustada, ordenou Jason. Não importa como. Arrombamento, uma ameaça, um aviso. Faça com que ela se arrependa de ter me traído. A detenta guardou o bilhete no bolso, balançando a cabeça lentamente. Vai custar caro. Jason sorriu, sua voz transbordando arrogância. Dinheiro não é o problema. Ela é. Enquanto isso, Vanessa não conseguia se livrar do frio das palavras de Jason. Embora tivesse entregado o pendrive a Michael, ela sabia que Jason não deixaria deslizamento de traição. Cada vez que seu telefone tocava, cada sombra do lado de fora de seu apartamento, seu coração saltava de terror. Ela pensou que falar a libertaria, mas em vez disso, parecia que havia pintado um alvo nas costas. Michael percebeu o medo dela quando chegou à delegacia no dia seguinte. Ele te ligou, não ligou? Vanessa assentiu com asmos tremendo. Ele sabe de tudo. Ele não vai parar até que alguém se machuque. Michael, o maxilar dele se apertou. Então vamos ter certeza de que não é você ou minha irmã. Mas Jason foi paciente. A raiva lhe deu foco e foco deu-lhe poder. Da escuridão de sua cela, ele sussurrou um voto para si mesmo. Um voto que causou arrepios até mesmo criminosos endurecidos por perto. Se Madison acha que pode reconstruir a vida, eu vou queimar tudo primeiro. O hospital, a estadia finalmente acabou. Madison foi liberada para os cuidados protetores de Michael. Mas ela não voltaria para o pequeno casa na Elmwood Drive. Aquele lugar continha muitos fantasmas, muitas memórias de dor. Em vez disso, Alexander Reed ofereceu uma solução. Sua propriedade na orla de Houston, uma propriedade extensa com muros altos, portões de segurança e paz, Madison não sabia há anos. No início ela hesitou. Mudar-se para a casa de um bilionário parecia opressor, como entrando no mundo de outra pessoa. Mas quando Alexander lhe mostrou o quarto do bebê, que ele havia discretamente organizado, um quarto em tons suaves cheio de luz do sol, cadeiras de balanço e estantes de livros, seu coração se abriu. Pela primeira vez o futuro não parecia um pesadelo. Parecia uma possibilidade. Os dias se transformaram em uma rotina que lentamente curou seu espírito. Madison sentou-se no jardim com uma xícara de chá. Alexander ao lado dela, ambos observando o coiche deslizam pelo lago.
Às vezes eles falavam de coisas simples, filmes favoritos, memórias de infância, bobagens, erros. Outras vezes o silêncio dizia tudo. Madison se viu rindo novamente, seu riso leve e desprotegida. Uma noite, enquanto o céu do Texas ficava rosa e dourado, Madison sussurrou: "Não me lembro da última vez que me senti seguro assim." Alexander olhou para ela com uma expressão suave. "Segurança não é um luxo, Madison. É o que você merece, você e seu bebê." Sua mão instintivamente foi para sua barriga, sentindo o chute suave. "Quero que esta criança cresça cercada de amor, não de medo. Quero que ela saiba que é querida." Alexander estendeu a mão cuidadosamente pegando a dela. "Então vamos construir isso juntos." Suas palavras despertaram algo bem no fundo dela. Não era a paixão estonteante que ela sentira por Jason. Era mais constante, mais forte, enraizada no respeito e no cuidado. Pela primeira vez, Madison se permitiu imaginar um futuro onde ela não seria apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo. Michael também notou a mudança. Ver sua irmã sorrir novamente o encheu de alívio. Ainda assim, seus instintos de policial e de irmão o mantinham nervoso. "Eu não quero estragar a sua felicidade," ele a avisou certa noite. Mas Jason ainda não terminou. "Ele é perigoso, Maddie. Prometa que vai se manter cautelosa." Madison assentiu, embora o medo brilhasse em seus olhos. Ela sabia que Michael estava certo. As ameaças de Jason ainda a assombravam, espreitando como sombras à beira de toda a alegria. Naquela noite, enquanto Madison preparada para dormir, ela ficou perto da janela contemplando a propriedade pacífica. A casa de Alexandre era silenciosa, os jardins suavemente iluminados por lanternas. O mundo finalmente em paz. Ela sussurrou para seu bebê ainda não nascido: "Talvez seja aqui que iremos encontrar o nosso para sempre." Mas enquanto ela adormecia, seus sonhos não eram inteiramente pacíficos. O rosto de Jason apareceu em flashes. Sua voz, sua raiva, sua promessa de nunca deixá-la ir. Enquanto Madison abraçou a esperança pela primeira vez em anos, Jason já estava colocando seu plano em ação para destruir tudo. As paredes de concreto da cadeia do condado de Harris podem ter contido o corpo de Jason Miller, mas sua mente lutava por liberdade. Ele se recusou a aceitar que Madison estava se esvaindo, que ela estava construindo uma nova vida com outro homem. Todas as noites ele ficava acordado, com a imagem de Madison sorrindo para Alexander Reed, queimando em seus pensamentos. A obsessão era seu combustível, e a vingança era o único destino. Jason sabia que não podia agir sozinho, mas fora daqueles muros ele ainda tinha influência. Ele tinha dívidas, favores a cobrar e homens desesperados dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro rápido. Tudo o que ele precisava era de uma mão disposta. Essa mão veio a Faye. Mulheres grávidas. "Muito corajoso, Miller", zombou uma vez. Jason investiu contra ele, mas os guardas o arrastaram de volta antes que os punhos podiam voar. Sua reputação, antes construída com base no medo, havia se transformado em ridículo. Ele não era mais o predador. Ele era vítima de sua própria desgraça. Deitado, acordado à noite em seu colchão fino, os pensamentos de Jason ficou mais sombrio. Ele culpava Madison por tudo. Se ao menos ela tivesse lhe dado o dinheiro. Se ao menos ela tivesse ficado quieta. Se ao menos ela não tivesse ligado para o Michael. Na cabeça dele, Madison era a vilã, não ele. A ideia de ela seguir em frente, criar, do seu filho sem ele, era insuportável. Sua obsessão apodreceu até consumi-lo. Uma noite, durante a visitação horas, a raiva de Jason transbordou. Foi-lhe negado um encontro com Madison. Ela recusou-se a vê-lo. O guarda disse-lhe calmamente: "Ela não quer contato." Jason explodiu, batendo os punhos contra o vidro. "Ela não pode fazer isso com ela. Ela é minha. Você está me ouvindo? Minha." Sua voz ecoou pela sala, assustando até mesmo os presos mais calejados. Mas no fundo, o medo o atingiu. Pela primeira vez, Jason sentiu o esmagamento peso de perder tudo. Sua esposa, seu filho ainda não nascido, sua amante, sua liberdade. As paredes não o estavam apenas confinando. Elas estavam se fechando, sufocando-o com a verdade. Ele não estava em controle mais. E quando Jason recebeu a notícia de que Madison não estava apenas se curando, mas encontrando conforto na vida de outro homem em presença, sua raiva se transformou em algo ainda mais perigoso. "Ou quarto de hospital?"
que antes parecia frio e sufocante, aos poucos começou a mudar. Madison percebeu isso nos pequenos detalhes. Flores frescas em sua mesa de cabeceira, música suave tocando em um alto-falante portátil e a presença constante de Alexander Reed. Ao contrário de Jason, que trouxe caos e medo, Alexander carregava calma onde quer que ele fosse. Ele nunca a sobrecarregou. Em vez disso, ele aparecia discretamente, às vezes com uma xícara de chá, às vezes com um livro que ele pensou que ela poderia gostar. Uma tarde, ele leu em voz alta para ela enquanto ela descansava. Sua voz profunda e estável. Madison se viu embalada pelo conforto, não pela história em si, mas pela sensação de segurança que o cercava. Você não precisa fazer isso, Madison, disse a ele uma noite. A voz dela tremia enquanto ajustava o cobertor do hospital. Eu não sou sua responsabilidade. Eu nem sei por que você se importa. Alexander se inclinou para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Porque ninguém merece o que você passou. E porque eu vejo força em você, Madison, mesmo quando você mesma não a vê. Às vezes as pessoas só precisavam de alguém para ficar ao lado deles enquanto se curavam. A sinceridade em seus olhos a perturbou, mas não da mesma forma que o olhar de Jason antes. Isso era diferente. Madison não era acostumado à gentileza sem compromisso. Por muito tempo, amor significou controle. Desculpas seguidas de violência, promessas vazias. Agora, com Alexander, parecia algo estranho. Gentil, paciente, seguro. Michael também percebeu. No início, ele manteve a guarda alta, desconfiado do bilionário que parecia muito interessado em sua irmã. Mas com o tempo até ele teve que admitir as ações de Alexander eram genuínos. Uma noite, Michael encontrou sua irmã rindo baixinho de uma história que Alexander contou sobre suas tentativas desajeitadas para cozinhar. Foi a primeira vez que ele ouviu Madison rir livremente em meses. Faz tempo que você não sorri assim, disse Michael mais tarde quando Alexander saiu. Madison corou, ignorando as palavras dele. Não sei do que você está falando, mas no fundo, ela sabia exatamente o que ele queria dizer. A presença de Alexander não estava apenas curando-a. Estava lembrando-a de quem ela costumava ser antes da sombra de Jason assumir o controle, sua vida. A Madison que sonhava com piqueniques, que queria decorar berçários com cores brilhantes, que acreditava que o amor podia ser terno. Mesmo assim, o medo a dominava. E se eu for muito quebrada? Ela confessou uma noite enquanto Alexander a cobria com um cobertor. E se eu não puder mais ser a mulher que eu costumava ser? Alexander a encarou com uma convicção silenciosa. Você não está quebrada, Madison. Você está reconstruindo. E às vezes reconstruir nos torna mais fortes do que nunca. Suas palavras ficaram com você. Ela muito depois que ele foi embora naquela noite. Ela colocou a mão na barriga, sussurrando para o bebê. Talvez a gente se case. Ok. Pela primeira vez, Hope parecia real, não como um sonho distante. Mas fora da segurança das paredes do hospital, o mundo não havia terminado de testá-la. A obsessão de Jason estava crescendo, e o frágil recomeço de Madison estava prestes a enfrentar sua provação mais difícil até então. Porque o amor pode curar. Mas o perigo já estava voltando para sua vida. A cela estava fria, mas a mente de Jason Miller ardia de fúria. A cada hora ele passar trancado, só aprofundou sua obsessão. Madison deveria ser dele, sua esposa, sua propriedade, mas agora ela estava se distanciando cada vez mais, protegida pelo irmão e pior, encontrando conforto em outro homem. Um bilionário, nada mais, nada menos. O orgulho de Jason não aguentou. A imagem de Madison sorrindo para outra pessoa o atingiu como ácido. Ela está segura. Ele murmurou baixinho, andando de um lado para o outro no chão estreito de sua cela. Ela acha que eu terminei, mas ela não tem ideia de com quem está lidando. A notícia correu rápido na prisão. Jason aprendeu rapidamente a comprar favores. Um cigarro aqui, uma promessa de dinheiro ali. Toda a dívida que ele tinha com o exterior se tornou alavancagem interna. Ele usou a pouca influência que lhe restava para reunir informações, para enviar mensagens além do paredes.
Ele ainda tinha contatos, pessoas que lhe deviam, pessoas desesperadas o suficiente para tirar seu dinheiro. Uma noite, sentado na esquina do ferro velho, Jason confidenciou a outro detento, um homem magro com tatuagens no pescoço. Eu preciso de alguém para entregar uma mensagem, disse Jason calmamente. Eu a quero assustada. Eu a quero olhando por cima do ombro a cada segundo. O homem deu um sorriso irônico. Isso vai custar caro, mas é fácil de entregar. Jason sorriu, embora seus olhos estivessem selvagens. Dinheiro não é problema. Ainda não. Ele ainda tinha contas ocultas. Restos de dinheiro que Vanessa não tinha descoberto. O suficiente para comprar problemas. O suficiente para fazer Madison sentir sua pressão, mesmo atrás das grades. Enquanto isso, seus telefonemas para Vanessa tornaram-se venenosos. Ela o havia traído, o havia vendido para Michael, mas Jason não estava pronto para deixá-la ir também. Ele a ameaçou, prometeu consequências. Se você acha que pode ir embora, você está completamente errado. Vou te arrastar comigo. Vanessa riu amargamente durante uma ligação. Você está acabado, Jason. Madison é mais forte do que você jamais imaginou. E agora tem gente que realmente se importa com ela. Você vai apodrecer lá dentro. E ninguém vai se lembrar do seu nome. Suas palavras cortam, mas também alimentava sua obsessão. Jason não seria esquecido. Ele se certificaria disso. À noite, ele ficava acordado em sua cama magra, colchão, repetindo seus planos. Talvez ele não conseguisse sair da prisão, mas ainda podia causar medo. Se Madison pensou que poderia reconstruir sua vida, se ela pensasse que poderia seguir em frente com Alexander Reed, Jason a lembraria que ele estava sempre à espreita, sempre esperando. Ele sussurrou na escuridão. Ela nunca vai escapar de mim. Não Madison, nem o bebê, nem nunca. E enquanto ele planejava, a raiva de Jason se transformou em algo mais perigoso do que antes. Não se tratava mais de amor. Tratava-se de destruição. E logo, Madison descobriria que o alcance de Jason estendeu-se muito além dos muros da prisão. O hospital tornou-se uma espécie de casulo estranho para Madison Reis. Ela estava curando fisicamente, suas pernas ainda pesadas e engessadas, mas emocionalmente as cicatrizes eram mais profundas. Cada vez que a porta se abria, ela corpo tenso, quase esperando que a sombra de Jason caísse no chão. O medo tinha um jeito de persistir, mesmo quando as paredes e guardas policiais estavam entre ela e o perigo. No entanto, em meio ao medo, Alexander Reed permaneceu uma presença constante. Ele nunca tentou apagar a dor dela com promessas vazias. Em vez disso, ele ouvia, demonstrando paciência. Madison não tinha experimentado há anos. Às vezes, eles se sentavam juntos em silêncio, o peso das palavras não ditas mais pesado do que qualquer conversa. Outras vezes, Alexander compartilhava histórias de seu passado, seu casamento fracassado, suas longas noites de solidão, apesar da riqueza e do sucesso. Uma noite, Madison finalmente falou a verdade que ela vinha guardando há muito tempo. Eu costumava pensar que era forte, ela confessou, sua voz tremendo. Mas Jason, ele tirou tudo de mim. Minha confiança, minha risos, até a maneira como me vejo. Não sei se algum dia serei o mesmo. O olhar de Alexander se suavizou. Sua voz firme. Você não precisa ser a mesma, Madison. Você precisa ser livre. Livre para reconstruir, para encontrar alegria novamente. O que Jason fez com você não define quem você é. Ele tentou te quebrar, mas aqui está você, de pé. Isso é força. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Madison, mas pela primeira vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de libertação. Ela colocou a mão sobre a barriga e sussurrou. Eu só quero que esta criança conheça o amor. Não o medo, nem a dor, apenas amor. Alexander se aproximou, seu tom quase um voto. Então é exatamente isso que seu filho saberá. Vou me certificar de que isso. A sinceridade em suas palavras perfurou seu coração cauteloso. Por semanas, Madison lutava contra a dúvida, com medo de confiar novamente, com medo de que abrir o coração só levasse a mais decepções. Mas
Se o bilionário atrapalhar, lembre-o de que o dinheiro não pode proteger tudo. Rick assentiu relutantemente. Medo e dívida acorrentavam-no com mais força do que as grades jamais poderiam. De volta à propriedade de Alexander, Madison estava finalmente começando a se sentir como se pudesse respirar novamente. Ela passava as tardes no jardim, as noites lendo no berçário. Seu irmão e Alexander sempre por perto. Mais tarde da noite, quando Michael foi até seu carro, ele notou algo que lhe gelou o sangue. Um corte irregular em um dos pneus. Seus instintos gritavam perigo. Ele procurou no terreno. A lanterna esquadrinhava as sombras. Isso é quando o encontrou. Um envelope escondido sob o limpador de para-brisa. Dentro havia um bilhete enrolado na pasta bagunçada de Jason. Caligrafia. Você pode se esconder atrás de muros, mas os muros caem. Eu ainda estou observando. Michael cerrou os dentes. Ele entrou furioso, mostrando o bilhete para Madison e Alexander. O rosto de Madison empalideceu, mãos instintivamente envolvendo sua barriga. Os olhos de Alexander endureceram, sua determinação protetora mais forte do que nunca. Isso acaba agora, Michael rosnou. Jason pode achar que ainda te controla, Maddie. Mas ele acabou de cometer o maior erro de todos. Sua vida. Porque Jason não percebeu que suas ameaças só uniram Madison, Michael e Alexander em uma força mais forte do que ele jamais imaginou. Vanessa Price tentou seguir em frente depois de entregar o pendrive a Michael. Ela pensou que expor os segredos de Jason a libertaria de suas garras. Mas a liberdade vinha com medo. Toda vez que ela caminhava por uma rua escura, toda vez que um carro diminuía a velocidade perto dela apartamento, ela sentiu sua sombra se aproximando. Jason pode estar atrás das grades, mas sua raiva viajou muito além dos muros da prisão. Seus medos não eram paranoia. Jason já havia dado a Rick Tal sua próximo comando. Ela me traiu. Jason rosnou durante uma ligação sussurrada dos telefones da prisão. Ela correu para Madison e aquele irmão policial. Ela se acha esperta. Quero que ela aprenda o que acontece com traidores. Rick hesitou. Jason, ela não faz mais parte disso. Talvez seja melhor deixar para lá. Concentre-se na sua esposa. Jason bateu o punho contra o vidro, os olhos ardendo de ódio. Não me diga o que fazer. A mente de Vanessa precisa lidar. Faça-a apagar. E então Rick obedeceu. Naquela noite, Vanessa voltou para casa e encontrou-se à porta do apartamento balançou levemente. O pânico tomou conta de seu peito. Ela a havia trancado naquela manhã. Tinha certeza disso. Lentamente ela a abriu. As luzes estavam apagadas, mas no balcão da cozinha havia uma única rosa vermelha. Presa a ela, havia um bilhete escrito com a letra de Jason. A traição tem um preço. Vanessa prendeu a respiração. Ela tropeçou de volta, batendo a porta, tateando em busca do telefone. Suas mãos tremiam enquanto discava o número de Michael. Ele sabe, Michael. Jason sabe que fui até você. Alguém esteve aqui. Não me sinto seguro. Em 20 minutos, Michael chegou com 2 policiais. Ele vasculhou o apartamento, mas quem estava lá dentro estava desaparecido há muito tempo. Sumiu. Ele encontrou a rosa, o bilhete e pegadas frescas na sacada. Seu estômago revirou. O alcance de Jason era real, e Vanessa era o alvo mais novo. Você vem comigo, disse Michael com firmeza. Você não vai ficar aqui mais noite. O exterior duro de Vanessa quebrou quando ela afundou no sofá, com lágrimas escorrendo suas bochechas. Achei que podia simplesmente te entregar as provas e pronto. Não sabia que ele ainda me assombraria assim. Michael se agachou suavizando o tom. Jason se alimenta do medo. É tudo o que lhe resta, mas não vamos deixá-lo vencer. Você está mais seguro conosco do que sozinho. Relutantemente, Vanessa concordou. Michael levou-a até a propriedade de Alexander, onde Madison estava se recuperando. Quando Madison viu Vanessa entrar pela porta, ela a guarda se levantou imediatamente. Mas o medo nos olhos de Vanessa lhe disse tudo. Esta não era a mesma senhora confiante que certa vez roubou a atenção de Jason. Era uma mulher correndo para salvar a própria vida. Jason mandou alguém atrás dela, explicou Michael mostrando o bilhete para Madison. Ele não está mais atrás só de você. Ele está atacando qualquer um que se oponha a ele. O coração de Madison batia forte, sua mão apertando o braço da cadeira. O ódio de Jason se espalhava como fogo, ameaçando consumir tudo em seu caminho. Ela esperava expor suas mentiras seria o fim. Mas agora o perigo estava mais perto do que nunca. E quando Vanessa se juntou ao seu frágil círculo de segurança,
Nenhum deles percebeu que o plano de Jason estava se encaminhando para um explosivo movimento que poderia destruir todas as suas vidas. O dia do julgamento chegou com nuvens pesadas pairando baixas sobre Houston, como se o próprio céu entendesse o peso do que estava prestes a acontecer. O tribunal estava cheio de repórteres, com câmeras disparando enquanto eles disputavam fotos do desgraçado Jason Miller. Ele foi levado para dentro algemado, sua arrogância antes confiante reduzida a uma carranca. Ainda assim, seus olhos ardiam de fúria, lançando-se em direção às pessoas que se reuniram para testemunhar contra ele. Madison entrou lentamente no tribunal, apoiada por Michael de um lado e Alexander do outro. Sua perna engessada fazia cada passo difícil, mas ela se mantinha de cabeça erguida. Durante meses, Jason tentou esmagar seu espírito para fazê-la se encolher. Hoje, ela recusou-se a ceder. Não se tratava apenas dela. Tratava-se do seu filho ainda não nascido, de finalmente se libertar. Jason zombou quando ela passou, murmurando baixinho. Você vai se arrepender disso, Madison. Michael imediatamente se inclinou mais perto da irmã. Ignore-o, sussurrou. Ele está impotente agora. O juiz ordenou a abertura do tribunal. Testemunha após testemunha pintou o quadro da queda de Jason. Vizinhos que ouviram os gritos de Madison naquela noite. Paramédicos que carregaram seu corpo quebrado para fora de casa. Médicos que descreveu seus ferimentos. Cada depoimento minou a fachada de Jason, deixando-o exposto como o homem violento que ele realmente era. Então foi a vez de Vanessa. Ela subiu ao banco das testemunhas, suas mãos trêmulas enquanto ajustava o microfone. O olhar furioso de Jason a atingiu, mas ela superou o medo. Jason Miller me prometeu o mundo, ela admitiu. Mas a portas fechadas ele era imprudente, violento, obcecado por controle. Ele escondeu dinheiro em contas secretas. Usou-o para pagar homens por intimidação, e quando tentei andar embora, ele ameaçou minha vida. O tribunal engasgou quando Vanessa revelou a rosa vermelha e o bilhete que Jason havia deixado para ela. O promotor ergueu as evidências. A caligrafia enrolada inegável. Jason se remexeu na cadeira, o rosto contorcido de raiva. Finalmente Madison foi chamada para depor. Quando ela subiu ao banco das testemunhas, a sala ficou em silêncio. Sua voz tremeu no início, mas ficou mais grave, mais forte a cada palavra. Eu acreditei em Jason quando ele disse que me amava. Eu o perdoei quando ele me machucou. Eu pensei se eu ficasse, eu poderia mudá-lo. Mas o amor não deveria quebrar seus ossos. O amor não deveria deixar você com medo. Pela sua vida ou pela do seu filho. Naquela noite, quando ele levantou aquele cachimbo, eu percebi que Jason não queria uma esposa. Ele queria controle, e eu me recusei a ser controlada novamente. Lágrimas brotaram no meu olhos dos jurados. Até a expressão do juiz se suavizou. A coragem de Madison ressoou como uma verdade que não poderia ser silenciado. Alexandre sentou-se na galeria, seu coração transbordando de orgulho e proteção. Ele a tinha visto em seu mais fraca, mas aqui estava ela, mais forte do que nunca, recusando-se a ser silenciada. Jason bateu os punhos na mesa gritando. Ela está mentindo. Estão todos mentindo. O oficial de justiça o conteve, arrastando-o de volta para seu assento. Sua máscara de controle havia sumido, substituída pelo desespero frenético de um homem vendo seu mundo desmoronar. E quando o promotor revelou os registros bancários secretos de Jason, aqueles que Vanessa havia entregado a Cabot, o tribunal sabia que seu destino estava selado. O tribunal ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac constante do relógio na parede. Todos os olhos estavam fixos no júri enquanto eles voltavam para o banco, seus rostos solenes. Jason Miller sentou-se rigidamente à mesa da defesa, sua andor unindo-se em sua testa. Pela primeira vez seu sorriso arrogante desapareceu, substituído pela contração de um homem que finalmente percebeu que estava encurralado. Madison sentou-se na primeira fila, Alexander de um lado, Michael do outro a outra, com as mãos firmemente apertadas no colo, os nós dos dedos brancos. Ela rezou por justiça, não apenas por si mesma, mas pela criança que chutava suavemente dentro dela. O juiz absolveu sua garganta. O júri chegou a um veredito? O presidente da Câmara levantou-se. Sim, meritíssimo. Madison prendeu a respiração enquanto o veredicto era lido. Sobre a acusação de agressão agravada contra Madison Reis, descobrimos o réu, Jason Miller, culpado. Suspiros ecoaram pela sala do tribunal. O rosto de Jason se contorceu.
seus olhos se estreitando em fendas enquanto ele encarava Madison. Ela se sentou mais ereta, recusando-se a desviar o olhar para a acusação de colocar em risco uma criança ainda não nascida. Culpada. Madison sentiu lágrimas arderem nos olhos. Ela agarrou a mão de Michelmon, com o coração batendo forte de alívio, e sob as acusações de fraude financeira, intimidação e conspiração. Culpada de tudo conta. O peso das palavras esmagou qualquer luta que Jason ainda tivesse. Ele bateu com o punho na mesa, gritando: "Isso é uma armação. Estão todos contra mim. Eu não sou culpado." O martelo do juiz bateu forte. Ordem no tribunal. Os guardas contiveram Jason enquanto ele continuava a se enfurecer sua voz. "Madison, você vai se arrepender. Você não pode tirar tudo de mim." Mas mesmo enquanto